Direito Constitucional. Organização Política Administrativa da Constituição do Brasil de 1988. A organização do Estado brasileiro está delineada nos artigos 18 a 31 da Constituição Federal de 1988, que estabelecem a estrutura político-administrativa do país. Esse conjunto de normas define a forma como o poder é distribuído entre os diversos entes federativos, ou seja, a União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal. Cada um desses entes possui autonomia política, administrativa e financeira, dentro dos limites estabelecidos pela Constituição. 1. Organização Político-Administrativa do Brasil, artigo 18 e 19. A Constituição estabelece que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, constituindo-se em um Estado democrático de direito. Essa organização federativa implica que cada ente federativo tem competências e atribuições próprias, além de autonomia política e administrativa. A Federação Brasileira não permite a secessão, ou seja, a divisão do território nacional em outros estados independentes. O artigo 18 também define que a criação, incorporação, fusão e desmembramento de estados e municípios devem respeitar o princípio da consulta prévia às populações diretamente interessadas, mediante plebiscito, e dependerão de lei complementar. O artigo 19 proíbe a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios de estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embarcar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Além disso, proíbe a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional nas suas relações com entidades religiosas e com cidadãos. 2. União, Estados, Municípios e Distrito Federal, artigo 20 a 31. A Constituição detalha os bens da União, que incluem, entre outros, os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um estado, sirvam de limite com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham. Também são bens da União as ilhas oceânicas e costeiras, os recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica, além das terras devolutas necessárias à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares. Os Estados têm competência para explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado. Cada Estado possui sua própria Constituição estadual, respeitando os princípios da Constituição Federal. Já os municípios possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Cada município tem sua lei orgânica, que deve ser votada em 2 turnos pela Câmara Municipal, com um intervalo mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara. O Distrito Federal, que acumula as competências legislativas reservadas aos estados e aos municípios, possui uma lei orgânica própria. Ele é o único ente federativo que não pode ser dividido em municípios, e sua organização é regulamentada por uma lei orgânica, aprovada pela Câmara Legislativa, em 2 turnos de discussão e votação, exigindo-se para sua aprovação o voto de 2/3 dos deputados distritais. 3. Repartição de competências, competências privativas, concorrentes e suplementares. A Constituição estabelece um sistema de repartição de competências entre a União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal. As competências são classificadas em privativas, concorrentes e suplementares. Competências privativas são aquelas que pertencem exclusivamente a um ente federativo. Por exemplo, a União possui competência privativa para legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho, entre outros temas. Esta exclusividade visa garantir uma uniformidade legislativa em questões de interesse nacional. Competências concorrentes são aquelas em que a União, os Estados e o Distrito Federal têm competência para legislar. Contudo, a União estabelece normas gerais e os Estados e o Distrito Federal podem suplementá-las. Caso a União não estabeleça normas gerais, os Estados e o Distrito Federal têm plena competência legislativa. Um exemplo de competência concorrente é a legislação sobre proteção ao meio ambiente e controle da poluição, onde a União estabelece normas gerais e os Estados e o Distrito Federal podem suplementá-las. Competências suplementares
complementares referem-se ao poder dos Estados e do Distrito Federal de suplementar a legislação federal e estadual no que couber, de forma a adaptá-la às suas peculiaridades locais. Isso é especialmente relevante em questões de interesse local, onde os municípios possuem autonomia para legislar de acordo com suas necessidades específicas, respeitando as diretrizes estabelecidas pelas leis estaduais e federais. Essa divisão de competências visa garantir uma distribuição equilibrada do poder entre os diferentes níveis de governo, assegurando que cada ente federativo possa legislar e administrar de acordo com suas necessidades e realidades específicas, respeitando os princípios da federação e da autonomia dos entes federados.